Se você me acompanha aqui no YouTube já tem algum tempo, provavelmente você já me ouviu falar que suspense é o meu gênero favorito, né? O segundo lugar. E a Agatha Christie é tida no meio literário como a autora, a melhor autora do gênero, né? Que escreve muitos livros de suspense, escreve muito bem e tal. Só que assim, eu particularmente não posso dizer nem que sim nem que não, porque não li muitos livros dela. Então eu fiquei pensando assim, e se eu pegar esses livros que estão sendo publicados pela HarperCollins, acho que é assim mesmo que se pronuncia, né? Da Agatha Christie, dessas capas coloridas e tal, e me desafiasse ao mesmo tempo a desenhar e colorir e tal a cena do crime. Mais ou menos assim como se a Agatha estivesse lendo o livro para mim em voz alta e eu fosse ali desenhando e depois pintando. Eu falei, é uma boa. Essa gente inventa cada coisa. E foi assim, com base nessa ideia mirabolante minha, que eu me propus esse desafio pessoal. Mas, antes de mais nada, oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Antes de revelar o desenho e tudo e tal, eu acho que eu tenho que dar alguma informação sobre o livro, né? Então, o primeiro livro, esse que já vocês devem ter visto, né, na thumb do vídeo, A Punição para a Inocência, ele foi originalmente lançado na Inglaterra em 1958 e veio aqui no Brasil, né, como eu disse, pelo menos essa edição que eu tenho, que vão ser as edições que eu vou usar para esse desafio. Essa edição da HarperCollins é a capa dura e veio aqui para o Brasil em 2020. Ele é um livro curto, né? Ele é um livro de um pouco mais de 250 páginas, se não me engano, 256 páginas, lembrei. E esse volume, né, da Punição para a Inocência, seria um tom de roxo, um roxo mais escuro, né? Então, assim, se atentem à cor que no final vocês vão entender o porquê de eu estar pedindo a atenção de vocês para a cor, tá ok? Então, se atentem à cor roxa. E nesse livro, um personagem muito importante que a gente já é apresentado no começo da história é o Arthur Calgary, acho mesmo, vou chamar só de Dr. Arthur, tá? Ele aparece na nossa história aqui no começo da história à procura de uma família para poder trazer o que, segundo ele, né, pelo ponto de vista dele, é uma boa notícia. Ele vem informar para essa família que o filho dele, um dos filhos, né, o Jekyll, deixa o sobrenome dele aqui, a Argyle, acho que é assim mesmo, né, Argyle, não matou a mãe. Meio que o Jekyll foi sentenciado, né, à prisão pela morte da mãe dele há 2 anos atrás. Foi condenado, foi preso, tinha provas contra ele e tal, mas ele acabou morrendo de pneumonia na prisão. Só que por várias ocorrênciazinhas, né, que acabou acontecendo com o Dr. Arthur, ele teve essa dificuldade, né, só 2 anos depois da prisão do Jekyll, que ele consegue voltar para essa cidade, que ele consegue voltar, acho que é para Londres mesmo. Não, acho que agora eu tô em dúvida se é Londres ou se é uma cidadezinha ali pequena. Acho que é uma cidade pequena mesmo. Ele vem para poder falar para a família que, olha, não foi ele. Ele estava comigo na hora do crime, então não tem como ter sido ele. Só que assim, ele acha que a família vai receber essa notícia? Muito bem. Vou pensar, pô, ótimo, né? Não foi ele que matou a mãe. Mas aí fica a questão. Então, quem matou ela? Porque, segundo os laudos da polícia e tal, a casa não foi invadida, tinha várias pessoas da família na casa, e fica naquela. Quem matou a senhora Argyle? E eu sei lá, porra! E o livro vai trazendo mais informações pra gente, né? Porque
depois que... Isso, se eu não me engano, não foi no segundo capítulo, né? Segundo capítulo que ele revela quem ele é, que o Jekyll não foi o responsável pela morte da mãe e tal. E depois dessa informação do Dr. Arthur, né? Fica cada membro da família se olhando, assim, meio ressabiado, meio pensando assim, não, será que fulano que matou? Porque pode ser por causa de... Ele era um comportamento assim, assim, assado, poderia ter tais motivos, sabe? Então fica aquela coisa de família, todo mundo desconfiando de todo mundo, ninguém acreditando em ninguém, e é envolvente a história, é muito boa. Começou a ficar interessante. E assim, eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar sobre esse livro, sobre a minha experiência com a leitura, com uma primeira leitura, né, como eu disse, da Agatha Christie, é com relação a nomes. Eu não sei se é típico da autora ou se... Não sei. Não vou nem tentar justificar aqui não. Só vou citar o que aconteceu. É que como é um livro de uma família, né, e é uma família grande, confundir um pouco ali melhor, tentar assimilar um nome com a pessoa foi um pouco complicado, sabe? Porque, ó, a gente for pegar bem, ó, tem o Léo, que é o pai, tem a Rachel, que é a mãe que foi morta, tem a... Como é que ela chama? Deixa eu colar aqui que agora eu esqueci. É tanto nome. Tem a Grenda, que é a secretária do Léo, uma empregada. Tem uma espécie de amiga / governanta, que é a Kristen. E fora disso, o casal tem 5 filhos. Vou até numerar aqui, ó. O Jekyll, a Heather, a Tina, o Mike e a Mary. E fora que, nesse caso aqui, a Mary ainda é casada, então também tem o marido dela. E, assim, no começo, como eu disse, foi um pouco complicado, porque o livro, né, eu não sei se por causa que o livro é de 58 ou se é por causa do gênero suspense, mas em várias partes do livro era tratado só o sobrenome e não o primeiro nome. E como a Mary é casada, ela não usa o sobrenome Ardley, né? Eu acho que assim me pronuncia Ardley. Ela usa o sobrenome de casado. Então eu ficava assim, gente, mas quem que é essa mulher? Por que esse sobrenome todo do nada aqui é diferente? Aí a história vinha me informando, né, quem ela era, como foi a infância dela e tal. Eu falei, não, então ela é a filha casada e tal. Mas assim, nada que atrapalhou a leitura, sabe? Não, isso tudo foi questão não, né? Quando a Agatha foi apresentar os personagens, sabe? Então nessa de apresentar os personagens eu ficava assim, não, peraí, esse nome aqui, de quem que é esse nome aqui? Quem que é essa pessoa? Aí vinha o sobrenome, aí vinha a história da pessoa, aí eu, então beleza, então já sei quem que é. E depois disso, depois da apresentação dos personagens, foi super tranquilo, super de boa, entender cada um. E principalmente porque nesse gancho de apresentar os personagens, a Agatha trouxe também os, entre aspas, possíveis motivos para matar a mamãe, sabe? Porque cada um tem um gênio diferente, um filho é trambiqueiro, o outro é mais calado, o outro já é suspeito de estar ali na hora da cena do crime, mas não tem como provar, sabe? Então, assim, ela conseguiu me colocar, tanto me apresentar os personagens, quanto os possíveis motivos para aqueles personagens terem, né, serem, na verdade, né, os possíveis assassinos, principalmente com base na infância desses personagens, que não vou dar spoiler aqui, mas que é muito bom, muito interessante. E a Agatha também não deixa a desejar que ela também traz o passado da mãe, porque a mãe também não era essa coisa toda pomposa nem nada não, sabe? Ela era daquele tipo de mãe que quer ajudar os filhos, né, financeiramente falando, para ser mais exato, mas ao mesmo tempo quer ter domínios sobre eles, sabe? Então, tipo assim, olha, eu vou te ajudar quanto a isso, eu vou financiar tal coisa para você, vou te dar X dinheiro para você fazer isso, isso, aquilo, outro, mas ó, é só se você for fazer isso aqui, sabe? Aquela coisa de cercar os filhos. Falando assim, fica parecendo que ela é uma mãe bondosa, que não sei o que, mas
não era tanto assim não. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então assim, como eu disse, a Agatha traz essa questão dos personagens ter as suas motivações, mas depois você vai conhecendo mais a história. Tem o que também a questão do Dr. Arthur, né? Ele vai investigando, vai tentando descobrir sobre o passado dos personagens e tal. Então também a história vai desenvolvendo a motivação / depois mostra que não tem muito motivo, que não estava no local do crime, ou que estava, mas que não participou do crime ativamente, sabe? Então assim, é uma montanha-russa de... Uma hora eu achava que era X, Y e Z, poderia ser os possíveis assassinos. Aí depois já pensava assim, não, esse aqui já não faz tanto sentido por conta disso do que ele está falando para tal personagem. Esse outro aqui já me deu mais um motivo aqui, mas depois lá pra frente já não era tanto, sabe? Então ela vai brincando assim com os personagens, com a história dos personagens, que me prendeu muito. E no final, quem é o assassino? Era o personagem que eu menos tinha suspeita. Eu fui descobrir que era esse personagem no penúltimo capítulo. Aí eu falei assim, não, só pode ser esse personagem, não tem outra justificativa, é esse personagem. Aí veio o último capítulo, com uma investigação com a parte da investigação policial, né, por parte do investigador e tal. Eu falei assim, hã? Mas esse personagem? Mas e aquela outra que tava ali, aquele outro personagem que a gente tava pensando e tal? Aí eu embaranei na cabeça, eu falei, não pode ser. Aí não, realmente, era aquela personagem, né, aquele personagem, na verdade, né, que eu achava que era ali no penúltimo capítulo. E o final, na verdade, eu diria que assim, é ok. O Dr. Arthur, como eu disse lá no começo do vídeo, né, ele é uma peça-chave para desvendar todo esse mistério, porque ele entrelaça toda a história, ele fez uma investigação muito bem feita, então ele traz todos os elementos, todas as justificativas desse personagem ter matado a senhora Rachel. E, detalhe, ele matou ela foi com um atiçador de lareira, lembrei. Deu uma coronhada, sabe, né? Bateu na nuca dela com isso. Então, é ok, sabe? Ele trouxe todos os elementos, as justificativas. Eita, quase que não sai. Mas a princípio, pra mim, eu fiquei assim, bom, tá, entendi o motivo e tal. Mas eu particularmente eu fiquei pensando assim, gente, se fosse a atriz, vou tentar dar um mínimo de spoiler aqui, tá? Mas só vou citar assim, se fosse a atriz que tivesse matado a mulher e tivesse mostrando pra eles assim, olha, tá vendo como é que eu não sou tão ruim atriz? Porque todo mundo achava que eu era inocente, mas na verdade eu era culpada. Eu acho que ia ser assim, um puta de um plot, um puta de um quebra-cabeça. Eu ia amar esse livro. Mas não foi assim, não foi a atriz, já deixa aqui jogado, né? Não vou citar aqui o que é essa personagem no livro, mas não foi a atriz, foi outra personagem que, como eu disse, pela investigação do Dr. Arthur trazer todos os elementos justificativos, foi incrível, foi excelente. Tanto que eu fechei esse livro com 4 estrelas e eu acho que eu comecei bem esse desafio lendo livros, né, pintando, como é que eu coloquei? Pintando com a Queen of the Cream. Of the Cream não, porque of the Cream não cabe nem isso, né? Pintando com a Queen of Cream, né? Eu acho que Punição para a Inocência foi um bom livro para se começar. Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Então, como eu disse, na questão do desenho, eu pensei assim, bom, eu quero desenhar a cena do crime, beleza. Mas eu não quero trazer essa questão de sangue e tal, porque uma coisa é você ler e outra coisa é você mostrar, você desenhar. Eu particularmente não gosto. Então eu pensei assim, bom, vou trazer então só o local ali, a cena ali de onde ocorreu o crime. Então eu vou estar deixando, eu acho que eu vou me colocar de tamanho pequeno, né, e vou deixar aqui a tela cheia para vocês verem. Então no começo aqui eu só fiz um esboço, coloquei a lareira, né, por conta de, no livro é descrito, né, que estava frio e tal,
Então eu pensei, bom, se estava frio, provavelmente a lareira devia estar acesa. Então por isso que eu botei esses bolsos aí de fogo na lareira. E desenhei também o atiçador, né, jogado no chão. E deixa eu ver o que mais que tinha. E a poltrona, porque se ela estava de costas para a pessoa, né, como é descrito, porque ela leva na nuca, né? Eu pensei, bom, ela devia estar sentada em algum lugar. Então eu vou desenhar aqui uma poltrona. Eu sei que esse rabisco aqui não ficou dos melhores, não está de longe de ser o meu melhor desenho, mas foi o que eu consegui fazer mais ou menos ali, porque tem muito tempo que eu não desenho, gente. Então, eu sei que dos próximos livros aí talvez venha coisa melhor, mas por enquanto ficou esse esboço aqui. Tá bom. E de segundo eu pensei assim, bom, se eu for só colorir aqui, não vai dar muito destaque. Então eu pensei assim, deixa eu pegar, eu tenho aqui em casa aquelas canetas de esferiográfica mesmo, né, de escrever colorida. Então eu vou pegar e vou colorir, contornar ela toda aqui com as cores. Então vocês podem ter percebido, né, que pelo livro ser roxo, né, eu peguei a caneta roxa, né, e fiz todos os contornos. Mas agora eu vou mostrar para vocês, eu vou ficar aqui agora em tela cheia e vou mostrar para vocês o desenho colorido. Então, como eu disse para vocês, tá aqui o desenho colorido. Eu estava me atentando quanto às cores, deixa eu até segurar aqui, porque eu tenho um pouco de tremedeira, né? Como eu disse para vocês, a questão do roxo veio justamente por causa disso. Eu pensei assim, gente, eu não quero fazer uma coisa muito minimalista de cores diferentes, não. Eu falei, bom, vou usar então 3 tons de roxo, né, que eu olhei na minha paleta de lápis de cor e fiz os coloridos. Então, eu vou aproximar aqui da câmera para vocês. Aqui tá poltrona, né? Eu escrevi ali o título do livro e o ano. Aqui, como arma do crime, eu vou padronizar assim, né? A arma do crime sempre vai vir em vermelho, sinalizando que foi isso que foi usado para matar a pessoa, né? E aqui, a lareira. Escrevi o nome do projeto, assinei, datei, assinei e ficou isso daqui. Eu acho que sim, não é nem de longe o meu melhor desenho, mas pensando que na cena do crime tinha fogo, a lareira, o atiçador e a poltrona, eu acho que ficou bom, sabe? Não vou dizer que ficou ruim, não, acho que ficou bom. Essa questão da geometria e tal, eu achei também que ficou legal. As cores eu achei que ficou assim, perfeito, sabe? Porque, ó, vou novamente segurar o livro para vocês verem. O livro é roxo, então as cores do desenho também da mesma cor. Então esse vai ser o projeto, esse vai ser o desafio, né, do Pintando com Agatha Christie. E eu particularmente acho que se ela visse esse desenho, das duas uma, ou ela ia achar muito bom por conta do esquema de cores, das duas uma não, né? Ela ia achar bom por causa do esquema de cores, mas às vezes ela não ia aprovar muito por causa do desenho, mas tá ok, tá, é válido, é válido. Então, eu vou ficando por aqui, eu vou dizer para vocês, eu vou confirmar para vocês que esse desafio vai ser um desafio mensal, então mês que vem já vai ter outro livro para eu poder ouvir, né, a Agatha Christie dizendo para mim, mas no caso eu vou estar lendo o livro. E no final do vídeo, novamente, eu vou estar mostrando qual é o desenho da cena do crime que tem relação com o livro, tá ok? Então, obrigado por ter assistido até aqui, obrigado por não criticarem o meu desenho. Bom, espero eu que vocês não critiquem nos comentários e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau, gente. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima.